Boa noite, pessoal. Vamos iniciar aqui a discussão, certo, da aula sobre Hobbes, que foi ministrada por via de videoconferência, e a nossa aula agora inicial, das 18 até as 19h30, será com base nas dúvidas de vocês sobre a leitura do texto, que foi o texto da aula sobre Thomas Hobbes, certo? Destacar que Hobbes é um filósofo da política moderna, né? Um teórico da política moderna dos mais importantes, então precisa aí de uma boa apreensão na formação política de vocês, né? De teoria política de vocês no curso de Ciências Sociais. Então, a partir de agora, fica aberto para que vocês façam as questões em cima da leitura que foi efetuada do texto, do capítulo 3 do livro Clássicos da Política, certo? Volume 1, o capítulo Hobbes, O Medo e a Esperança, do filósofo Renato Janine Ribeiro, certo? Destacando que, ao término dessa aula síncrona, vocês poderão acessar a aula assíncrona do Locke, né? Sobre o John Locke, que também está disponível no canal do YouTube. De toda forma, eu vou colocar o link aqui, certo? Para vocês, para que vocês tenham acesso à aula síncrona, e que na semana que vem, no dia 10, teremos das 18 às 19h30, justamente o mesmo que a gente vai fazer agora, só que com o texto do Locke, que eu vou disponibilizar para vocês pelo grupo, certo? Do WhatsApp. O link é esse, aula de Locke, certo? Pois bem. Então, fica aberto agora para as questões de vocês, os questionamentos feitos ao texto que foi lido, não é? Se alguma dúvida suscitou alguma dúvida também em relação à videoaula, né, sobre Hobbes. Fico aqui agora à disposição de vocês para os questionamentos. Pode começar, pode fazer os questionamentos, tanto falado, como pode usar o chat também, que eu faço no chat, quem se sentir mais confortável no chat, pode fazer a sua pergunta no chat, que aí a gente vai para o texto, né? Seria interessante que as perguntas fossem efetuadas do texto, para que a gente possa fazer uma leitura contextualizando o questionamento, tá certo? Não há questionamento ao texto? Vocês leram o texto? Ninguém leu o texto? A aula eu já dei, né? Está na videoaula, sobre Hobbes. Né? Trouxe os elementos principais, conceituais. Estou aqui para responder possíveis questionamentos da leitura, né? Vocês podem pensar aí nos questionamentos, elaborar e botar no chat que eu respondo, né? Estou aqui justamente para isso. A aula, como eu falei, a aula se dá em cima do questionamento de vocês. Vocês estão numa universidade, aqui no ensino médio, certo? Então, a aula já foi ministrada na videoaula, 40 e poucos minutos, 45, 50 minutos. O texto foi enviado para vocês, para leitura, e estamos aqui para debater o texto. É assim que o método é esse.
certo? A metodologia de apreensão é essa. Então, é importante que vocês façam a parte de vocês. Seria interessante que você apontasse a página que suscitou a pergunta, o número da página, o contexto, se é para falar só sobre o conceito de propriedade, enfim. De onde surgiu o questionamento? Já que a questão é bem ampla, eu vou fazer uma leitura e, a partir da leitura sobre esse tópico aqui, vou trazer alguns pontos, né, que são aí da página 71 a 75. Eu vou trazer alguns conceitos, certo, que estão envoltos aí na sua pergunta, né, que você está falando sobre várias questões aí, certo? E aí eu vou contextualizar na leitura. Então vamos lá. Este esquema mostra que, no estado absoluto de Hobbes, o indivíduo conserva um direito à vida, talvez sem paralelo em nenhuma outra teoria política moderna. Então, perceba que, com Hobbes, a gente tem um início aí, né, de um individualismo que antes você não encontrava na teoria política. Na teoria política clássica, o indivíduo ele está abaixo do coletivo. Não é? Então, o todo está acima das partes. Não é? Por isso que é importante, na formação de teoria política, uma formação em teoria política clássica, tá entendendo? Uma formação em teoria política clássica, porque as bases, né, da modernidade, a modernidade surge do renascimento cultural e político, histórico e tal, da leitura dos clássicos. Então, é fundamental que haja um resgate nesse sentido, né, que não faz parte do conteúdo dessa disciplina. A disciplina de teoria política clássica, ela precisa ser, eu não sei se tem na grade curricular do curso, mas se não tiver, não tem problema. Vocês podem resgatar isso nas leituras. Vocês podem elaborar leituras em cima por exemplo, da obra do Norberto Bobbio, Teoria das Formas de Governo, que ele traz muita contextualização, pelo menos no que diz respeito às formas de governo, né? Que é como se governam os estados da antiguidade clássica. Mas, enfim. Então, o direito à vida, não é? E aí, quando a gente fala, infelizmente, nós não temos um quadro aqui para poder, e não tem nem espaço, né? Mas o direito à vida é um dos componentes da propriedade privada. Conceito que vai ser mais bem trabalhado por Locke, como vocês vão ver na leitura da próxima semana. Então, a propriedade privada não é um conceito tão simples como se termina entendendo. Não é? Quando a gente fala em propriedade privada, a gente não fala somente, e aí eu estou falando da filosofia política moderna, não é tão somente os bens, por exemplo, os bens da burguesia. Não. A vida é um bem do indivíduo. Então, todo indivíduo, inclusive o proletário, tem propriedade privada, porque a vida é um componente da propriedade privada. E aí, quando a gente vai discutir direitos civis, por exemplo, né, que aí vocês conhecem historicamente muitas lutas de vários povos, principalmente os afrodescendentes dos Estados Unidos, né, luta pelos direitos civis, era, acima de tudo, o direito de igualdade perante as leis, de serem tratados da mesma forma que os brancos eram em determinados estados dos Estados Unidos.
Então, esse direito civil tem como base principal o direito à vida. A vida, né, a integridade física, o tratamento equânime perante as leis, tudo isso faz parte do que a gente tem com o direito à vida. O direito à vida não seria só integridade física, mas um direito a ser tratado de forma equânime perante as leis, dentro de um Estado que a gente chama de Estado de Direito Democrático. Então, o início disso está nessa concepção de direito à vida, que tem início de forma filosófica, de forma teórica, com Thomas Hobbes. Por incrível que pareça, de ser teórico do absolutismo, coisa e tal, o direito à vida aparece ali de forma mais enfática e que vai ser fundamental para entendermos o mundo contemporâneo, porque é da modernidade que você tem as bases do contemporâneo, como eu falo lá na apresentação do curso para vocês. Né? Quais são as bases da democracia contemporânea? Liberalismo, socialismo, igualdade, liberdade, todos esses componentes que fazem parte da democracia são componentes que nascem na modernidade, né? E que vão se desenvolver historicamente entre os séculos 17, 18, 19, até você ter, a partir do século 20, as democracias pelo mundo, as democracias representativas, as democracias liberais, as democracias limitadoras de poder. Então, isso é muito importante, né? Esses ingredientes estão aí. Então, continuando aqui na leitura, né, na página 71, só para compararmos com Locke, capítulo 2 e 4 do segundo Tratado do Governo Civil, um indivíduo que comete crime grave perde o direito de viver e reduz-se à fera, que por todos deve ser destruída. Não é? Então, a concepção de penal, não é, no início dessas ideias, era uma concepção muito drástica. Não é? Era mais ou menos assim: a pena deve ser um preço alto para quem ofende. Então, com o assassino, ele precisa também perder a vida, porque ele ceifou o principal bem do indivíduo, dentro daquele conceito de propriedade privada que é o direito à vida. E tem toda uma discussão contemporânea sobre pena de morte e tal, que tem muito ingrediente dessa discussão, certo? Que é controversa e leva a muita discussão. Mas é justamente essa concepção sobretudo o medo, né, como você falou, o medo da morte violenta é o medo de perder esse componente que é tão importante no pensamento de Hobbes, que é o direito à vida. Então, o direito à vida é um direito natural, o direito de preservá-la também. Então, numa situação de guerra de todos contra todos, é um direito meu, um direito natural, preservar a minha vida. Se eu não tenho garantias institucionais para isso, que seria um Estado dotado de leis e espada, como ele coloca, é justo, então, eu fazer isso com minhas próprias mãos, com a força que eu posso ter para evitar a minha morte. Então, num estado de guerra de todos contra todos, como ele falou, não é uma questão ahistórica. Faz parte da natureza humana preservar a sua própria vida. Então, essa discussão do medo e a esperança se dá com o Estado, a esperança de não perder a vida, não perder seus bens, não perder todo o seu trabalho, né, que é uma concepção que vai ser muito cara para o liberalismo econômico também, de Adam Smith, o trabalho, né, que até então a concepção do trabalho na Idade Média era a pior possível, né? A aristocracia, a oligarquia via o trabalho como coisa de subalterno, dos estamentos inferiores. Então, na modernidade, você tem uma quebra desse estamento, né, desses estamentos, vamos dizer assim. E o trabalho passa a ser valorizado, porque a classe burguesa vai ser a classe revolucionária do período. A classe proletária revolucionária dos séculos XIX e XX e a burguesia revolucionária dos séculos XVII e XVIII. Né? Então, e hoje a gente vive o resultado dessas revoluções, dessas mudanças, dessas rupturas. É no pensamento desses teóricos que a gente enxerga isso. Então, continuando, né, mas esse estado hobbesiano continua marcado pelo medo. Veja-se a capa da primeira edição do Leviatã, que mostra um príncipe cuja armadura é feita de escamas, que são os seus súditos, brandindo ameaçadora espada. Ou veja-se o próprio nome, Leviatã, que é um monstro bíblico que aparece no livro de Jó. Hobbes diz o seguinte: o soberano governa pelo temor, que inflige a seus súditos, porque sem medo ninguém abriria mão de toda a liberdade que tem naturalmente. Então, ao mesmo tempo que a gente encontra um medo no estado de natureza, um medo da imprevisibilidade, um medo do outro na falta de garantia institucional, nós temos o medo do Estado em
passar por cima da lei, por exemplo. Porque sem medo ninguém abriria mão de toda a liberdade que tem naturalmente, aquela liberdade que eu falei agora, né, do direito de preservar a minha vida, de preservar a minha própria vida. Se não temesse a morte violenta, que homem renunciaria ao direito que possui por natureza a todos os bens e corpos? Então veja que esse medo da morte violenta é muito enfático no pensamento hobbesiano. Né? Então perceba como ele é um pensamento interessante para a gente contextualizar no mundo contemporâneo. Temos lugares no Brasil que impera, se a gente for fazer um paralelo com o pensamento hobbesiano, um estado de guerra. Porque você tem a ausência do Estado em algumas zonas pelo país, zonas periféricas, na qual a lei, né, que a Constituição, os códigos, né, as instituições, elas não se fazem presente, não são elas que impõem o medo. Né? Que o medo na democracia, uma democracia plena, não é o medo do regime autoritário, de um Estado absolutista, ou mesmo de um Estado criminoso, que a gente pode encontrar quando há ausência do Estado, e aí você tem, naquele vácuo, alguém que vai encostar, porque o poder é assim. O poder, ele aparece no vácuo. Então, por exemplo, o PCC, primeiro comando da capital, surgiu nos presídios paulistanos do vácuo de poder dentro do sistema carcerário. Então surge o primeiro comando da capital. Então, muito do crime organizado prisional nasce desse jeito. A ausência de regras que mantêm todo em respeito, regras estatais, e aí você tem novos atores, esses atores geralmente fora da lei, criminosos, que vão ditar essas regras. Vão dizer quais são as regras, aí passa. O que vale é o poder de quem implementa a regra. Tá certo? Você pode ter uma Constituição muito legal, muito boa, mas naquela dada realidade que é a prisional, ela não vale absolutamente nada. Né? Então, dentro desse contexto, como é que a pergunta que o Hobbes faz, como é que um homem vai renunciar à liberdade que ele tem no estado de natureza, de tudo poder fazer, para limitar essa liberdade e dizer, é um conjunto de homens, ou um grupo pequeno, um grupo largo, ou um monarca. O Hobbes não define isso. Para Hobbes, o Estado absolutista pode ser um monarca, pode ser uma assembleia de homens, ou pode ser um grupo de notáveis, ou seja, pode ser uma monarquia, uma aristocracia, uma democracia nos moldes das formas clássicas de governo, não nos moldes da visão contemporânea, que é uma outra discussão. Teoria política contemporânea é uma outra discussão, certo? Então, a teoria política moderna ainda bebe muito dessa teoria clássica. Então, essa visão do Hobbes é uma visão de que, para que haja uma renúncia, e essa renúncia seja uma renúncia de limitar, de tudo poder fazer, para que o Estado regule isso, e a principal faceta, o principal contrato, né, um contratualista, entre a sociedade e o Estado é a garantia que não haja mais esse medo da morte violenta. E aí, a gente tem que também perceber que Hobbes escreve isso no meio da Revolução Puritana, né? A Inglaterra no meio de uma guerra civil, e aí o medo da morte violenta se torna mais enfático, né? E mais democrático do ponto de vista de quem vai ser atingido. Então, quando a gente fala da violência urbana hoje em dia, atinge muito mais determinados grupos periféricos que estão envoltos na criminalidade. Não é? Mas na época de Hobbes, não, era uma guerra civil, então você tinha ali pessoas de todas as categorias das classes sociais que tinham essa falta de garantia, inclusive a burguesia. Devemos, então, matizar o medo que há no estado hobbesiano. Primeiro, o Leviatã não aterroriza. Terror existe no estado de natureza. Quando vivo no pavor de que meu suposto amigo me mate. Já o poder soberano apenas mantém temerosos os súditos, que agora conhecem as linhas gerais do que devem seguir para não incorrer na ira do governante. E o que é que eles devem seguir? A lei do Estado. Lógico que Hobbes, ele vai dizer, olha, não se discute com aquele que você assinou o contrato. Se aceitou o domínio, né, no estado de natureza, você aceitou o domínio do estado político, social, do Leviatã, é incoerente criticá-lo. Então, é uma visão, logicamente, estreita. Mas do ponto de vista do controle social, principalmente do risco, né,
de viver em sociedade, do risco da violência e tal, foi um avanço muito grande, e um outro avanço muito grande é a questão da visão individualista. Deixa eu ver que apareceu outras perguntas aqui. No texto, o homem natural de Hobbes não é um selvagem, mas durante o texto é falado que seu estado de natureza é o de guerra de todos contra todos. Fiquei um pouco com dúvida sobre isso. Qual seria o homem natural de Hobbes? O homem natural de Hobbes é um perverso, certo? Pegando aqui também uma deixa. O homem de Hobbes é um homem maquiavélico. Ele age conforme as circunstâncias. O que é um homem maquiavélico? É um homem. Porque o termo maquiavélico ficou perante a história como um termo pejorativo, né? O sujeito é ruim, então ele é maquiavélico. Não, maquiavélico é um sujeito estrategista, certo? É um sujeito frio e calculista. Então ele pode ser, ele age estrategicamente. Geralmente os políticos são assim, certo? Os políticos eles são assim, eles pode ter aqui e acolá um que mostra uma certa benevolência e tal, uma certa preocupação com o povo, vamos dizer assim, mas eles sempre agem estrategicamente, independente da sua área de atuação, ser uma área de atuação mais social, uma área de atuação mais liberal, uma perspectiva de sociedade mais capitalista, ou o inverso, todos eles agem estrategicamente buscando alcançar os seus interesses, que podem ser interesses que, de repente, esses interesses levam ao interesse de grupo, ou são interesses meramente pessoais. Então, na política tem muito isso. Então, a política é um jogo, vamos dizer assim. Então, a perspectiva do homem hobbesiano é um homem que, independente da história, por isso que ele diz que o homem não é um selvagem lá no período pré-histórico, não é isso. O homem hobbesiano, ele está falando da natureza humana, é uma coisa interna, está inerente ao nosso comportamento, independente do sujeito ser educado, independente do sujeito ser civilizado, todos nós temos uma parte perversa. Essa é a visão de Hobbes. O que controla essa perversidade, né, do ser humano? Na visão de Hobbes, as instituições do Estado. Por exemplo, na visão de Elias, lá, Norberto Elias, vai ser o processo civilizatório. Mas o que é o processo civilizatório sem instituições? Educação, escola, leis, regra, parlamento, divisão de poderes, tudo. Então, isso leva ao processo civilizatório. Na visão de Hobbes, o que vai levar as leis é a espada forte do Estado, porque não existe lei que seja obedecida sem o peso da espada, ele vai dizer. Então, a gente pode levar isso, lógico que Hobbes está falando num momento de guerra civil, mas a gente pode trazer isso para o mundo contemporâneo da seguinte forma, né? Da seguinte forma, muito dificilmente o indivíduo ele vai obedecer uma lei se não houver nenhum tipo de sanção para aquele que desacatá-la. Então, por exemplo, e agora a gente está vivendo um momento de pandemia, um momento delicado, né? Que muitas das vezes a falta o vazio conceitual que tem na sociedade não entende certos questionamentos. Então, mas estamos vivendo aqui e acolá, necessidade, não sei se é a necessidade real, questiona às vezes por não entender porque determinados governantes tomam determinadas atitudes num momento e depois tomam outros completamente antagônicas, contraditórias, mas enfim, os governos precisam, vamos supor que a realidade seja essa realmente, os governos precisam tomar uma decisão de limitar as pessoas de transitarem nas ruas por causa do coronavírus. Aí começam a decretar, né, vamos fazer um decreto aqui, tal, restrição, tal e coisa. Todas essas tomadas de decisão têm que estar baseadas em alguma lei, certo? Ou seja, tem que ter alguma prerrogativa. Não se pode governar por decreto, vamos dizer assim. Então, muitas das vezes, você pode estar decretando algo que esteja fora da lei. Então, o Estado, a organização das leis, etc. e tal, é uma questão que é trazida na literatura de teoria política, principalmente na teoria política moderna, que é muito importante para o mundo contemporâneo. Então, são legados importantes. Tem suas falhas, como qualquer pensamento, mas tem seus legados importantes. E um legado importante é esse. Então, a visão de Hobbes é uma visão de que o homem, naturalmente, ele tende à perversidade. E ele faz eu não sei qual é a parte aqui do texto, não me lembro agora, mas que ele faz um questionamento interessante. Não é? Quando ele diz aqui na página 561, 61, né? Eu não sei se essa discussão da seção como pôr termo a esse conflito, né? Como controlar o conflito inerente à natureza, né? O estado de natureza. E lá na página 61, ele diz o seguinte, né?
As leis de natureza... Deixa eu ver se é esse trecho mesmo. Aqui é esse mesmo. Porque na página 61, a citação diz o seguinte: porque a lei de natureza, como a justiça, a equidade, a modéstia, a piedade, veja que essa lei de natureza, geralmente, ela, na visão de Hobbes, ela vai ser desobedecida. Ou, em resumo, fazer aos outros o que queremos que nos façam, por si mesmas, na ausência do temor de algum poder capaz de levá-las a ser respeitadas, são contrárias às nossas paixões naturais, as quais nos fazem tender para a parcialidade, o orgulho, a vingança e coisas semelhantes. Perceba a polarização política que a gente está vivendo agora. Será que Hobbes não tem razão? Será que a nossa natureza humana realmente não é... A gente não pode levar nesse sentido, não? E os pactos sem espada não passam de palavras, sem força para dar qualquer segurança a ninguém. Portanto, apesar das leis de natureza, né, que diz que a gente deve fazer aos outros o que gostaríamos que fizessem a nós mesmos, né, que cada um respeita quando tem vontade de respeitá-la e quando pode fazer com segurança, se não for instituído um poder suficientemente grande para a nossa segurança, cada um confiará e poderá legitimamente confiar apenas em sua própria força e capacidade, como proteção contra todos os outros. Em todos os lugares onde os homens viviam em pequenas famílias, roubar-se e espoliar-se uns aos outros sempre foi uma ocupação legítima e tão longe de ser considerada contrária à lei de natureza, que quanto maior era a expoliação conseguida, maior era a honra adquirida. Então veja que a visão de natureza humana é uma visão parcial, de que o homem ele age na parcialidade, ele não é imparcial. E o Estado vai forçar essa imparcialidade dele, as leis do Estado. Então, o homem no estado de natureza é um homem que tende às suas paixões, né? Quando ele fala aqui, por exemplo, as causas da guerra. Quais são as causas da guerra? Né? Lá no início que ele fala. Né? A honra, a glória e a desconfiança. Então, na página 56. Então, a gente passa a ter uma visão com Hobbes mais realística da sociedade, né, do indivíduo. E o indivíduo, ele passa a ter uma proeminência, né? Ele sai do raso que ele vivia, né? Na concepção teórica, o coletivo era mais importante do que o indivíduo, né? Na visão aristotélica, na visão clássica, na visão da República Romana, o indivíduo ele é um ponto, um componente. Na sociedade que nasce aí do contratualismo, do justnaturalismo, né, que é essa literatura que a gente está estudando, jus naturale, que há uma concepção de lei natural, de natureza humana muito peculiar e muito voltada ao individualismo, o indivíduo ele toma a cena. Há agora um antropocentrismo na discussão da ciência política, né, moderna. O indivíduo, e aí o indivíduo, sobretudo, é um indivíduo de posses, né? É um indivíduo de posses. Aqui na página 57, ele vai fazer uma crítica, né, à definição aristotélica, né, diz que o homem é um zoom político. Na verdade, há uma visão extremamente individualista aqui, né? Um trecho retirado, né, do Leviatã, né, aqui na página 57, e aí se destaca como Hobbes é extremamente realista, né? Ele não perde a sua atualidade, né? Quando ele traz esses elementos, porque a gente tem que entender, logicamente, veja bem, a formação do cientista político é uma formação muito mais voltada para entender o contexto e tentar trazer propostas para a melhoria das políticas públicas, para a melhoria da sociedade, do que propriamente para fazer mudanças drásticas. Nós, na ciência política, não acreditamos em mudanças drásticas. Né? Por exemplo, mudanças através de evoluções e coisas do tipo. Não acreditamos nisso. Acreditamos que as mudanças ocorrem de forma negociada e com pressão política. Né? Política é organização e pressão. Então, se você tem um grupo e o seu grupo de interesse pretende alcançar poder,
E aí eu não estou falando de poder de dominar uma sociedade, coisa do tipo, mas poder, né, de contemplar aqueles interesses do seu grupo. Você vai ter que organizar o seu grupo. Geralmente, o que é que acontece? Geralmente se formatam associações, partidos políticos, sindicatos nesse sentido. E aqueles que são mais bem-sucedidos para defender seus interesses são aqueles que pressionam melhor. Isso tem muito a ver com essa filosofia política individualista que nasce na modernidade. As bases estão aí. Mesmo que você formate um partido político que, esse aqui é um grupo de interesse, é um coletivo, sempre esse coletivo vai ser um ponto no todo, certo? É muito difícil você, numa sociedade, dizer esse aqui é um coletivo que alcança a maioria. Geralmente você tem muitas maiorias. É difícil você ter uma maioria absoluta em qualquer temática. Até em questões que a gente muitas das vezes concorda com a maioria, em determinados pontos específicos nós tendemos a discordar em algumas questões. Isso faz parte da discussão política, né? Então, quando o Hobbes traz essa visão, e essa visão individualista e tal, ele traz esse trecho aqui que eu queria ler para vocês, e diz o seguinte: poderá parecer estranho a alguém que não tenha considerado bem estas coisas que a natureza tenha assim dissociado os homens, tornando-os capazes de atacar-se e destruir-se uns aos outros. E poderá, portanto, talvez desejar, não confiando nesta inferência, feita a partir das paixões, que a mesma seja confirmada pela experiência. Que seja, portanto, ele a considerasse a si mesmo, que quando empreende uma viagem se arma e procura ir bem acompanhado, que quando vai dormir fecha suas portas, que mesmo quando está em casa tranca seus cofres, isto mesmo sabendo que existem leis e funcionários públicos armados prontos a vingar qualquer injúria que lhe possa ser feita. Que opinião tem ele de seus compatriotas ao viajar armado, de seus concidadãos ao fechar suas portas, e de seus filhos e servidores quando tranca seus cofres? Não significa isso acusar tanto a humanidade com os seus atos, como eu faço com minhas palavras, mas nenhum de nós acusa com isso a natureza humana. Os desejos e outras paixões do homem não são em si mesmo um pecado. Nem tampouco são as ações que derivam dessas paixões, até o momento em que se tome conhecimento de uma lei que as proíba. O que será impossível até o momento em que sejam feitas as leis. E nenhuma lei pode ser feita antes de se ter determinado qual a pessoa que deverá fazê-la. Então, veja bem isso aqui, esse trecho do Leviatã é um trecho fantástico do ponto de vista da teoria política. É um ponto realista. Diz, olha, os homens, no estado de natureza, eles vão entrar em conflito. Porque no estado de natureza você não tem estado e leis. Na ausência de estado, leis, né? E aí, leis e poder coercitivo, que é a espada, né? Simbolicamente falando, muito dificilmente você terá um mínimo de controle e ordem social. É essa contribuição que Hobbes traz, é essa visão que ele tem. É uma visão realista, principalmente do seu tempo, vive uma guerra civil, na qual há uma instabilidade política gritante, né? A instabilidade política que há no período que Hobbes escreve o Leviatã, meados do século XVII, é muito grande. Você não tem uma previsibilidade das instituições. Você não tem nem o parlamento com força para decidir e nem tem o rei com essa mesma força. Há um conflito, uma guerra civil justamente entre essas duas forças, que vai ser bem refletida no primeiro tratado e no segundo tratado do governo civil de John Locke, que também vive mais ou menos contemporâneo a Hobbes, e que, para a superação dessa insegurança, vamos dizer assim, não é só uma insegurança à vida, né? O indivíduo tem medo da morte violenta, é uma insegurança à ordem jurídica. Você não tem nenhuma garantia das suas posses. E ele mesmo afirma que, mesmo existindo leis, mesmo existindo funcionário público, mesmo existindo poder do Estado, as pessoas trancam seus cofres, fecham suas casas, andam armados nas viagens, né? E aí a gente está falando do século XVII. Né? Imagine sem Estado e sem leis. Então é essa a visão de Hobbes e que traz muita reflexão e importância para o mundo contemporâneo. Certo? Nós vivemos, logicamente, que o tipo ideal de Estado que a gente procura hoje é um Estado dentro da democracia, um Estado democrático de direito. Não é? Mas não existe direitos civis sem Estado. Então, na ausência de leis, a lesão aos direitos civis vai
ser uma contínua. Onde você tem leis, muitas das vezes você tem lesão a direitos civis de certas pessoas, certos grupos, certos movimentos sociais nascem da lacuna dessas garantias individuais, de indivíduos que vivem em sociedade. Então, é um contexto que a teoria política nos leva a refletir bastante. Então, o homem natural em Hobbes é um homem com medo, e, ao mesmo tempo, é um homem de paixão, é um homem também que pode ser muito perverso para garantir a sua vida e suas posses, na ausência de garantias institucionais, tanto a sua vida como as suas posses. Então, toda a discussão que vai vir depois de Hobbes, né, e contemporânea a ele, um pouco contemporânea a ele como Locke, é essa preocupação, certo? A preocupação aos bens, à vida, à liberdade, a liberdade vai tomando cada vez mais um componente multifacetado, não é só a liberdade de mercado, não é a liberdade de comercial, a liberdade econômica, é a liberdade de crença, a liberdade de se expressar, a liberdade de criticar o rei. Imagina você criticar o rei na monarquia do Czar Nicolau, lá no final do século XIX, início do século XX, na Rússia. É a pena de morte, né, amigo? Então, são questões, assim, fundamentais, tá certo? Que a gente precisa levar em conta no pensamento político, da teoria política moderna, né? Que traz aí esse individualismo, que traz essa visão mais realística da política, de que os atores buscam criar estratégias para maximizar seus interesses. Então, isso aí é muito importante. Uma outra pergunta aqui, eu queria que o senhor depois falasse um pouco sobre o conceito de liberdade para Hobbes, mais necessariamente quando na página 69, ele cita alguns exemplos sobre o indivíduo ter a liberdade de recusar as ordens do soberano. Então, para Hobbes, o soberano não representa o Estado. Me confundi um pouco esse texto, gostaria que o senhor explicasse, né? Na página 69. O soberano, ele não pode, né? O soberano é o Estado, e aí o soberano, na perspectiva de Hobbes, o soberano, por exemplo, a gente fala, o soberano é o povo numa democracia, né? O soberano num regime absolutista é o rei ou uma assembleia de notáveis que estão ali de forma definida. Então, quando a gente fala nessa questão, né, do soberano em Hobbes, o soberano é o Leviatã, é o Estado. E os indivíduos são súditos. E, ao mesmo tempo, eles são aqueles que fabricam o seu próprio soberano. Então, é uma confusão mental aí, porque, ao mesmo tempo que eu assino um contrato, porque no estado de natureza, que é o estado de guerra de todos contra todos, que, né, na guerra civil é bem claro isso, né, você não tem nem o poder na monarquia, de direito divino, e nem no parlamento. Né? Você tem ali um conflito entre os dois. Então, esse conflito gera instabilidade política. Quem é que manda? E aí você tem o estado de natureza. Né? Esse período é um período contemporâneo ao surgimento dos Estados Unidos da América. Né? Muitos puritanos, muitos cabeças redondas, burgueses proprietários de pequenas terras, de pequenos lotes de terras, venderam tudo e foram embora para os Estados Unidos, meados do século, que hoje são os Estados Unidos, né? Ficou como a Nova Inglaterra até a independência dos Estados Unidos no final do século XVIII. Então, era um movimento misturado, uma questão religiosa, tinha a igreja envolvida, né? Porque ainda não se tinha essa separação muito clara entre poder religioso e poder político. Era algo que estava no início acontecendo. Então, quando ele fala que você pode recusar ao soberano, ele pode recusar. O soberano me mandar eu me matar, eu posso recusar. Aí eu ceder a minha propriedade sem que haja um devido processo para isso. O que é que ele está querendo dizer? Eu preciso de um mínimo de leis e regras para administrar isso. Soberano, ele é soberano, mas existem leis. E essas leis, foram leis criadas para administrar conflitos, senão não tinha necessidade de eu fazer o contrato social. Então, ao mesmo tempo que eu dou poderes ao soberano, eu também limito o soberano num aspecto que é o jurídico. É o aspecto jurídico. Então, quando a gente
fala em garantias legais, jurídicas, certo? O início está aí. A garantia jurídica, a garantia do direito individual, ele está aí. Eu não tenho garantias a direito se eu não tenho esse aspecto jurídico, certo? Eu posso até ser acusado de um crime grave, que esse crime grave possa me levar a uma morte, né? Uma condenação à morte, vamos dizer assim. Isso acontecia na época. Mas eu tenho que ter um direito de me defender. É o que a gente chama de ampla defesa. Agora mesmo a gente está tendo uma discussão muito séria, né, agora no Brasil, sobre quais os limites do STF. Não é isso? Muita gente vem falando isso, etc. E tal, mas há um vazio conceitual muito grande sobre o que é equilíbrio de poder. Então, qual o poder do judiciário? O judiciário ele pode acusar, ele pode investigar e julgar? Não. O que ele faz? Julga. Quem cria as leis? O legislativo. Né? É ele que cria as leis. O poder executivo faz o quê? Ele executa políticas públicas. E o que são políticas públicas? Leis que são construídas no parlamento, certo? Para regular essas políticas. Podem ser tanto políticas estatais como políticas privadas. Então, por exemplo, a política de comunicação, telefonia, etc., é toda privada. Mas quem regula é o Estado. É quem elabora as leis. E quem é que faz isso? O legislativo. Quem executa? O poder executivo. E o Poder Executivo legisla? Não pode, apesar de ter alguns dispositivos que têm esse caráter, mas são limitados. Certo? Então, é a instância que surge aí, a instância de controle do Estado. Então, o soberano, que é o Estado aqui, ele tem que garantir essa liberdade do indivíduo ao seu direito natural, né? A sua liberdade natural de possuir, né? E aí é uma concepção burguesa no período muito forte. Né? A burguesia que tinha essa preocupação em garantir suas posses nessa instabilidade. Muitos, como eu falei, muitos venderam suas posses e foram embora porque hoje são os Estados Unidos. Né? Então, se a burguesia estava se sentindo segura, calcula o campesinato, que nem sequer, né? Aí eu estou falando do campesinato, não existia um processo de industrialização tão forte, isso é mais no final do século XVII. Então, nós temos aí uma sociedade que está uma instabilidade muito grande. E aí Hobbes vai e diz isso, imagina, ele foi perseguido, né, principalmente pela realeza, pelos religiosos, né, o clero e tal, porque ele dizia, olha, o soberano a gente não discute, agora tem limites para isso. Né? Então, ele pode recusar a essa questão se não houver justamente essas leis, não, leis de forma clara que administram esses conflitos. Então, soberano é soberano, não se discute, mas existe um limite ao próprio soberano, né, na garantia da liberdade dos seus súditos. Se esse soberano está escravizando os súditos, é legal ele dizer, não, peraí. Então, ao mesmo tempo que ele diz, ele deixa lacunas. Ele diz que o soberano é indiscutível e coisa e tal. Ele deixa brechas nesse sentido, né, de que, olha, se não houver a mínima de garantia de liberdade aos súditos, como esse componente que até hoje está nas cartas constitucionais. Então, nenhum indivíduo pode ficar preso sem um devido processo legal. O que é isso? Está na Constituição do Brasil também. É que nenhum indivíduo pode ser acusado e permanecer preso sem o julgamento. E tem limites para isso. O sujeito só vai preso de forma preventiva ou provisória se for pego em flagrante delito. Tem uma série de dispositivos aí. Você não pode ser simplesmente... Então, muitas das vezes, o sujeito é acusado de um homicídio e está respondendo em liberdade. Porque não foi pego em flagrante e não tem elemento suficiente para deixá-lo preso. Né? Geralmente, há uma preocupação dos juízes, quando o caso é de homicídio, em que há um acusado, né? Porque muitos homicídios sequer a gente tem como... tem um acusado, claro, muitos homicídios ficam por isso mesmo, porque não se tem investigação, não se sabe quem matou, mas quando há o acusado, há um flagrante delito, tal, o juiz procura acelerar, apesar de ser muito, muito deficitário isso no Brasil, mas você tem regras para isso. Então, eu não posso ficar preso sem um devido processo legal, né? Eu tenho um direito de ampla defesa, mesmo quando o sujeito confessa um crime, tem que ter um julgamento. Por quê? Porque o juiz, que pode ser um juiz singular, ou um jurado, né?
o tribunal do júri, trial by júri, como dizem nos Estados Unidos, precisa dar um veredito. Olha, o sujeito vai ser preso com tais e tais artigos no Código Penal, Código Processual Penal, tal, vai pegar tantos anos, porque nesse artigo tal diz isso, aquilo outro, papapá. Tem que ter um debate, certo? Isso não é trivial, ok? Isso é complexo e é fundamental. E quem trata disso? A teoria política, certo? A teoria política é que vai trazer esses elementos para discutir o poder, né? Não só o poder do Estado, mas o limite ao próprio poder do soberano, no caso de um Estado absolutista, e do soberano que também, numa democracia, que é o povo, tem que ter seus limites. Porque se o soberano, numa democracia, que é o povo, não tiver seus limites, a gente deixa de ser uma democracia e passa a ser tirania da maioria. Certo? São conceitos. Ah, mas a maioria decidiu, então tem que assinar embaixo. Se a maioria decidiu injustamente, como foi a maioria que colocou Hitler no poder lá na República de Weimar, em 1933. Não é? E que as decisões foram as piores possíveis depois disso. Né? Foi decisão de maioria. Ok? Então, nem sempre decisão de maioria é uma decisão democrática. Ela pode ser bem democrática. Tá ok? Então, maiorias também precisam de ser limitadas no seu poder. Imagina, quantas vezes a gente já viu turbas, né, loucas no meio da rua por questão de algum motivo, o sujeito que praticou um estupro de uma criança, etc e tal, é aquele ali, vamos lá matar, e a gente, vamos lixar, coisa e tal. O que é isso? Isso é turba. Né? Isso aí é selvageria, né? Estado de selvageria. Ah, mas ele merece. Sim, tudo bem, você acha que merece, eu acho que merece, mas nós precisamos ter regras para fazer isso. Por isso que o contrato. Para que não haja turba lixando o cara no meio da rua até ele virar uma carne moída, que isso é selvageria também, a prática do delito dele, estuprar uma criança e matar, é uma prática totalmente repugnante. Mas tem regras que prevêem a punição. A turba não pode fazer justiça com as próprias mãos. Isso é selvageria. Quem faz? O Estado, que a gente fez lá o contrato com ele, um contrato social. É o Estado que vai fazer isso. Certo? Se o Estado é uma assembleia de homens eleitas pelo povo, se o Estado é uma aristocracia, como era lá na época da Inglaterra, da Revolução Gloriosa, que quem elegia o parlamento eram os proprietários de terra e os nobres, ou um monarca, se você tem regras que administram conflitos, que é isso que é defendido por todos os contratualistas, o limite vai ser a lei. Então, cumpriu, então ele vai ser julgado. Porque todo indivíduo, até esse repugnante que fez isso, ele tem que ser julgado, que é um direito constitucional, imparcial, livre de qualquer decisão arbitrária e sumária. Tá certo? E se você, por exemplo, acha que é totalmente repugnante um policial, por exemplo, executar uma pessoa sem a mínima garantia, os caras, sei lá, e executar, a mesma coisa é quando uma turba faz isso com um indivíduo qualquer. Porque as instituições devem fazer isso. O policial, ele vai ter que prender o indivíduo e levar ele preso. Né? No caso de uma reação violenta, pode ser que o indivíduo morra. Existe uma previsão legal para mortes em decorrência de intervenção policial. Existe uma previsão legal para isso, mas tem que ser investigado. Porque possa ser que o policial não esteja falando a verdade. Então tem que ter um processo de investigação para isso. Por mais que a gente critique, são as regras. E essa concepção institucionalista, de regra, jurídica, de jurisprudência, de limite ao poder do soberano, que seja o soberano ele, no caso de Hobbes, o soberano é uma assembleia de homens de notáveis ou um monarca, que haja um limite ao próprio soberano. Toda discussão, se você for pegar lá atrás, na Antiguidade Clássica, é o limite. Onde é que está o limite do poder? Porque desde Platão se diz, onde não existe limite ao poder, nasce a corrupção. Platão. Então, para Platão não existia nenhuma forma de governo boa para ele, na realidade. Né? A República Platônica era uma república utópica e idealista. Porque para ele, os únicos que tinham capacidade de governar e governar para o bem comum e bem eram os filósofos lá da Grécia Antiga.
Mas a visão, na concepção, desde a antiguidade, é que tem que haver limite ao poder. Ninguém pode ter o poder de tudo poder fazer, que aí você vai ter ditaduras, tiranias, não é? E há uma dificuldade muito grande, muitas das vezes, de pessoas, inclusive da universidade, entender isso, certo? Que tem que ter limite ao poder. Pessoas que têm um poder limitado tendem à tirania, ao autoritarismo, a práticas que vão passar por cima de direitos que hoje são universais, né? Direito à vida, o direito de ser tratado de forma equânime perante as leis, independente de qualquer tipo de distinção. São vários elementos aí que entram na discussão. Professor, é correto afirmar que em uma sociedade contemporânea a guerra de todos contra todos pode ser representada por uma democracia em crise, pois aí o modelo do Estado não está funcionando? Olha, na concepção hobbesiana, qualquer crise institucional vai florescer o que é a realidade da natureza humana, que é a natureza da desconfiança, do medo, como ele fala. Então, se eu tenho uma democracia, porque o que é democracia? Né? Infelizmente, eu não vou discutir com vocês isso aqui na forma contemporânea, mas eu posso definir minimamente um regime político democrático. Uma democracia é um regime político no qual há eleições livres, limpas, pluripartidárias, periódicas, com direito à alternância, na qual você tem direitos civis e políticos garantidos constitucionalmente, minimamente. Eu estou falando de coisas mínimas, né? Onde você precisa ter, na qual controle civil sobre as Forças Armadas, não é o monopólio da força, ou seja, a violência ela está monopolizada pelo Estado. Então, quanto mais o Estado monopoliza a violência, no sentido da força legal, de agir legalmente, de controlar a sociedade, e menos você tem conflito na sociedade, mais democrática ela é. Então, são elementos nesse sentido. Então, quando a democracia ela tem falhas institucionais nessas garantias, então falhas nas instituições de coerção, falhas nas instituições policiais, falhas nas instituições de justiça, muitas lacunas nesse sentido, a tendência é você ter mais conflitos. E aí entra em crise, não é o sistema político eleitoral, os partidos e tal, entra em crise o regime. Então, o Brasil, especificamente, aqui e acolá, a gente vê esse estado de guerra hobbesiano, sim. Né? Principalmente nas zonas periféricas, onde o Estado não chega, onde você não tem lei e ordem. Porque, geralmente, quando a gente fala em lei e ordem, a gente tem uma visão muito pejorativa, né? Que a lei e ordem é algo como se fosse uma classe que está aqui em cima e o resto é oprimido e coisa e tal. Mas a coisa é mais complexa do que isso. Né? Quem está no poder, numa democracia, se alterna. Então, você pega a democracia brasileira desde a redemocratização, nós tivemos representantes de todas as esferas da sociedade, todas as categorias da sociedade que assumiram o governo. Então, mas quem assume o governo passa a ser elite política. Né? É uma elite que está ali, que tem poder. Quem tem poder faz parte da elite política. Pode ser de qualquer esfera ideológica. Então, por exemplo, quem está fazendo oposição ao governo, se essa oposição tem poder de vetar, tem poder de mudar ações de quem está no governo, ela também é elite política. A elite política é quem tem poder. Essa concepção de elite política ser sempre ligada ao aspecto econômico e tal, ela é certa em parte, certo? Porque você vai ter uma elite política muito facetada. Não tem como você dizer aquilo ali é elite política. A elite política ela é fragmentada. Ela tem vários atores políticos dela, de todos os partidos políticos, de todas as vertentes ideológicas. Né? Aqueles que têm poder faz parte da elite. Quem não tem poder é que não faz parte da elite política. Tá certo? E pode fazer parte da elite política a partir do momento que passe a fazer pressão e seja levado em consideração. Certo? Toda vez que um partido político mais fraco ele passa a se organizar melhor, aí nessa organização melhor ele passa a ter recurso, ele passa a ter mais representantes, né, eleitos para os parlamentos e tal, ele começa também a fazer parte da elite, né, passa a ter mais poder. Isso não é ruim, é bom. Certo? Quanto mais a elite se democratizar, melhor para a organização e pressão da sociedade, e menos crise institucional a gente tem. O Brasil ele ainda está passando por esse processo. O Brasil não é uma democracia consolidada, certo? Também não é um regime autoritário. É um regime que a gente encontra aqui e acolá características de autoritarismo, principalmente nas suas instituições de coerção, mas é um regime político que avançou muito eleitoralmente falando. Isso não é pouco. A gente tem que comemorar, e não achar ruim. É bom. Agora ainda falta muita coisa. E é como um parto, né? Um parto, principalmente quando o parto é normal, dói muito, né?
Então, nós estamos ainda passando por esse parto para parir uma democracia consolidada. E aí a gente tem que ter calma, para de repente a gente não ter muita pressa e o menino morrer no parto. Né? Aí vai ser pior. Né? E a gente ter justamente a visão de que é através de instituições, através do jogo político, através de organização e pressão de todas as esferas da sociedade, todos os grupos têm importância, todos os grupos têm interesse. Logicamente que o limite é justamente não passar por cima das regras, né? A corrupção e a impunidade diz muito disso, né? De você ter indivíduos, grupos que tentam aí a todo instante passar por cima das regras. Isso é muito ruim para a democracia. A democracia brasileira ainda não passou, ainda não se superou nesse sentido. Né? Eu, por exemplo, tinha uma visão muito otimista no que diz respeito à Operação Lava Jato. Hoje eu tenho muita desconfiança, apesar de ainda ter uma visão otimista, mas diminuiu. Né, de que a gente tem que criar algum mecanismo para limitar quem está no poder, quem tem poder, certo, de agir conforme as leis. Esse é o grande desafio das democracias contemporâneas, fazer com que aqueles que têm poder econômico, político, tal, eles respeitem as regras. Né? E aí eu não estou falando só da Constituição, da lei penal, eu falo do direito administrativo, que é muito importante para você respeitar o recurso público. Quanto mais um dirigente, o corpo político respeita as regras do jogo, menos você tem prejuízos, menos desvio de recursos, que não é o caso do Brasil. A gente tem muito desvio de recursos, a gente tem muita corrupção, muita impunidade, dificuldade de recuperar dinheiro perdido. Isso termina fragilizando mais ainda todo o sistema, não só a democracia como o sistema de escolha, mas o regime, não é que abarca muito mais, né? E atingindo principalmente quem está na base da pirâmide, que a sociedade brasileira ainda é piramidal, não é uma sociedade paralelepipedal, como a gente chama, né? Onde você tem uma base, um topo mais equilibrado. Muito pelo contrário, você tem aí uma grande parte da população com um nível de renda muito baixo. Mas isso não quer dizer que a gente não consiga avançar nesse sentido, porque por mais que você tenha a grande maioria com renda baixa, se você melhora a atividade econômica e reduz a corrupção e desvio de recursos, você melhora também quem ganha menos. Porque o problema não é você ganhar pouco, o problema é o valor de compra que o dinheiro tem. Se o dinheiro ele passa a ter um poder de compra cada vez menor, por exemplo, há 10 anos atrás, você comprava 1 quilo de carne a R$ 15. Hoje, em alguns frigoríficos, carne de primeira, você está pagando R$ 40. Então, um alimento que é fundamental, proteína, né, para o ser humano. Feijão, arroz, tudo isso aumentou muito. Então, se você consegue ter uma economia melhor, mesmo que o indivíduo ganhe pouco, e você tem produtos alimentares mais em conta, ele vai consumir mais. E isso tem a corrupção, a impunidade, isso reflete na atividade econômica, assim, certo? Nós estamos passando por um momento agora, com a questão mesmo do preço do petróleo e tal, isso impacta na atividade econômica, sim. E isso vai terminar impactando em outras questões, principalmente quando você tem, e agora mais do que nunca, né, porque a pandemia está mostrando muito isso, esse caráter robesiano dos atores políticos, né, de serem perversos mesmo, de desviar recursos da saúde em tempos de pandemia, a gente viu muito isso, né, e divulgado na imprensa, e isso aí fragiliza muito a democracia, porque isso gera uma desconfiança por parte do cidadão do seu aparato institucional. Isso é muito ruim. Né? Quantas vezes eu já ouvi falar, não, essa democracia é de fachada, isso não presta, a gente tem que derrubar isso, diversas vezes. Isso vai ser pior ou melhor? Nunca foi bom. Né? Historicamente, a gente viu isso e nunca foi legal. Certo? Interessante é você ter parlamentos com diversidade de representação, diversidade política, né? Comissões formadas com essa diversidade, que levem em consideração não só o que o governo quer, mas o que a oposição também quer, para você ter um denominador comum. É assim que as grandes democracias funcionam. E lá é o mesmo, vamos dizer assim, a grosso modo, é o mesmo instrumento que a gente encontra no Brasil, que a gente encontra em toda a democracia eleitoral. Tá certo? E naqueles regimes políticos, nos quais não houve essa acomodação, esse acordo entre as elites políticas, de formatar parlamentos para as grandes discussões, etc. O que a gente teve? A gente teve revoluções e depois ditaduras. Ditaduras sanguinárias, outras menos, outras mais, mas o que tivemos foi isso. Não tivemos regimes políticos nos quais houvesse liberdade política, de expressão, de formação de associações, liberdade econômica e tal. Não tivemos. Né? Isso não é legal. Né? Na minha visão, é péssimo. Então, quanto mais liberdade, melhor.
E assim, logicamente que no Brasil, por exemplo, você nunca vai ter a não ser que hajam reformas pesadas na Constituição, não acredito nisso, são muitos obstáculos para se fazer isso, mas nós temos uma social-democracia, nós não temos uma democracia liberal no sentido lato da palavra. Né? A democracia tem um componente liberal, a brasileira. Está no seu artigo 5º, quando a gente fala de liberdades civis, políticas. Né? Mas tem o seu componente social, quando a gente fala em direitos sociais, mínimos e tal. Então ela é social-democrata, ela busca equilibrar liberdade e igualdade. Ela busca esse equilíbrio, formalmente falando. Mas na prática as coisas nem sempre é o que está escrito. Né? Depende de atores políticos, depende de tomar as decisões corretas, depende que os recursos sejam realmente bem implementados, ajustados, respeitados. E quando você tem altos níveis de corrupção, desvio, isso aí termina estragando a coisa. Mas não é porque você tem isso, nós vamos, então vamos seguir um outro caminho, que geralmente é um caminho que sem volta e não é um caminho legal para a grande maioria. As pessoas perdem sua liberdade. E aí o caminho, na minha visão, sempre é o caminho da democracia, e a gente sabe muito bem que em democracia, em regime, em realidades como a nossa, realidades multiculturais, multifacetadas, de diversas ideias e tal, a democracia termina sendo a melhor forma de governo. Né? E aí não é Winston Churchill que falou, não, viu? É desde lá da época da Antiguidade Clássica. A democracia era vista de forma muito negativa, mas existiam regimes mistos, chamados Politeia, por Aristóteles, né, chamados de regime misto, né, de república mista, em Políbio, da época da Roma Antiga. E hoje representa no equilíbrio do poder, né, que a gente vai estudar também como federalista. O que são o equilíbrio do poder? Né? Então, o equilíbrio do poder é justamente isso. Você tentar não só um equilíbrio entre os poderes de uma república, mas também entre os interesses de uma nação, para que você tenha denominadores comuns. Muito dificilmente você vai ter o interesse de um grupo sendo realizado 100%, né? Porque há pressões, e os grupos precisam se organizar, né, politicamente. E a melhor forma de se organizar politicamente são nos partidos políticos, nas esferas de organização, pressão política, e respeitando a democracia, né, tentando aí buscar as maiorias e tal. Mas, enfim, voltando aqui para... então, para a gente ver esses elementos aqui do Estado, meio da propriedade, que a gente estava falando, seguindo uma pergunta que foi feita aí, eu queria pegar aí na página 72 um ponto, né, também ainda no pensamento aqui do nosso autor, se não surtir nenhuma outra pergunta aqui de vocês. O Estado não se limita, na página 72, o Estado não se limita a deter a morte, não se limita a deter a morte violenta, não se limita a isso. Não é produto apenas do medo à morte. Se entramos no Estado, é também com uma esperança, em filosofia, o medo e a esperança são um velho par, de ter vida melhor e mais confortável. O conforto, em grande parte, deve-se à propriedade. A sociedade burguesa, que no tempo de Hobbes já luta para se afirmar, eu falei isso para vocês, né? As revoluções burguesas, guerra civil britânica é uma revolução burguesa, estabelece a autonomia do proprietário para fazer com o seu bem o que bem entenda. Ou seja, com sua propriedade, com suas posses, com sua terra. Na Idade Média, a propriedade era um direito limitado, porque havia inúmeros costumes e obrigações que a controlavam. Por exemplo, o senhor de terras não podia impedir o pobre de colher espigas ou frutas na proporção necessária para saciar a sua fome. Se havia um servo ligado à gleba, nem este podia deixá-la, nem o senhor podia expulsá-lo para dar outro uso à terra. Mas nos tempos modernos, o proprietário adquire o direito não só ao uso do bem e a seus frutos, que soma-se a palavra usufruto, como também ao abuso, isto é, o direito de alienar o bem, de destruí-lo, vendê-lo ou dá-lo. Hobbes reconhece o fim das velhas limitações feudais à propriedade
E nisso ele está de acordo com as classes burguesas empenhadas em acabar com os direitos das classes populares à terra comunal ou privada. Isso aí pode soar aos nossos ouvidos como algo ruim. Ora, coitado dos pobres e dos camponeses. Imagine isso hoje em dia. Você herda uma propriedade do seu pai e não poder vendê-la, não poder usufruí-la. Você compra uma motocicleta e tem que dividir com o seu vizinho, porque a propriedade não tem garantia, não é sua, você tem que dividir com os outros. Então, isso não é algo trivial, nem simplesmente esse tom aqui que o Janine tenta dar à perspectiva da propriedade. É muito importante. No início pode soar como algo extremamente ruim e negativo, que vai gerar desigualdades e, né, conflitos e tal. Mas, com o desenvolvimento da sociedade, isso é fundamental, porque isso vai ditar as regras do que é meu e do que é teu. Que é as regras que vão limitar o poder do outro de ter acesso ao que é meu. Então, por exemplo, eu tenho um veículo, tenho uma motocicleta, que é minha, o que vai dizer que é minha? O documento da motocicleta, né? Que, inclusive, a gente, para poder circular, tem que pagar impostos anuais, né? Para poder transitar. Você pode até possuir e não pagar imposto para transitar. E aí fica com a moto dentro de casa. Mas se você for andar nas grandes cidades, principalmente, se uma autoridade lhe parar e você não tiver pago IPVA, você vai ser subtraído das suas posses, pelo menos por enquanto, né? Até que você resolva o problema do imposto. Mas a propriedade é sua. A motocicleta é sua, você comprou com seu dinheiro que veio com o seu trabalho. Quando você tem níveis altos de roubos e furtos de veículos, o impacto não é só na propriedade do indivíduo. O impacto é no seguro. Você vai fazer um seguro num lugar que tem muito assalto e muito roubo de veículos, o seguro é mais caro do que em outro local que você tem segurança, menos assalto, menos furto. Então, isso aqui que o Janine coloca e a gente termina ficando com pena, né, do pobre e do campesino, tem hoje, né, sobretudo no mundo contemporâneo, começa com a burguesia, olha, essa terra é minha, eu quero fazer o que eu bem entender. Essas regras feudais limitam a minha liberdade. Limitavam mesmo. Analisar friamente, limitavam. E a partir dessa nova concepção, certo? Dessa nova distribuição, isso aqui é meu, isso aqui é teu, essa terra é minha, tal, e eu servo, e entra quem eu quero, etc e tal, vai fazer muita diferença, certo? Para as sociedades posteriores e o desenvolvimento técnico-científico também. Pois bem, e aí tem um pensador maldito, né? Locke também é um pensador maldito, mas eu tenho uma visão de todos os pensadores, né? De Hobbes a Marx, que a gente sempre tem pontos positivos e negativos para trazer deles. E sempre com desconto, porque os caras viveram em outro tempo, né? Não viveram no nosso tempo. Mas se a gente estuda esses caras até hoje, é porque eles foram e são importantes para entendermos o mundo que nós vivemos agora, né? Algum questionamento ainda sobre a leitura do texto? Alguém quer falar alguma coisa, algum ponto? Né? Nada vai ser exigido de vocês além dos conceitos principais que estão aqui, certo? Esses conceitos, inclusive da aula, que é a aula da videoaula, né? Daqui a pouco vocês vão poder acessar, logicamente que eu estou falando formalmente aqui, né? A disciplina, eu computo essas horas iniciais síncronas e depois vou disponibilizar, tá gravando isso aqui para vocês, logo mais, ou hoje à noite, ou amanhã, depende, que tem todo um processo aqui no Google Meet, né, para gravar, né? Mas como isso aí deve ter tido não sei quanto tempo, acho que é 1h10 até agora, demora um pouquinho para raciocinar o sistema. Mas eu vou liberar isso aqui também, tá certo? E aí as pessoas fiquem à vontade para também rever esse conteúdo, né, sobre Hobbes. Então tem muito conteúdo sobre Hobbes, tem o texto, tem a discussão agora, tem a videoaula, e na próxima quarta-feira nós vamos ter esse mesmo debate, e aí vocês podem se preparar melhor, não é difícil fazer questionamento, só o texto, é importante que se faça. Aí a gente faz sobre o texto que eu vou passar para vocês do livro de Filosofia Política, um capítulo sobre John Locke, certo? Alguém quer falar alguma coisa? Tem algum questionamento a ser feito? Alguma dúvida?
Então, no dia 10, semana que vem, teremos, mais uma vez, das 18 às 19h30, a discussão sobre a leitura de Locke. Certo? Agora, das 19h30 às 22 horas, eu replico aqui para vocês. Aqui tem, nesse vídeo, e vou colocar também no grupo, certo? Juntamente com o texto, agorinha. Quando eu fechar aqui, eu vou fazer isso. É o texto sobre Locke. Aí eu vou dizer as páginas direitinho e tal. Tá certo? Se não tiver mais nada a tratar, se não tiver mais nenhum questionamento a ser feito, eu encerro a aula por aqui. Tá certo? Então, tá acordado. Beleza? Qualquer coisa, tá, estamos às ordens aí nas redes sociais, né? No caso do WhatsApp e tal. Tá bom? Um grande abraço a todos aí, vocês. Tenham um bom final de noite. Não. Tem sobre Locke aqui também. Quiser ler, não tem problema nenhum. Tá certo? Mas o que eu vou usar para a aula é o que eu vou passar para vocês agora, que é de outro livro, que eu gosto mais do texto. Eu acho mais legal o texto. Certo? Tchau, tchau, gente. Um grande abraço a vocês, viu? Valeu. Como cheguei atrasado, pode achar, será a leitura de Locke. É isso? Isso. É a continuidade, certo? Tem todo o roteiro lá, num plano de aulas também eu coloquei lá. Certo? Então, hoje, a gente teve isso aqui de 18, né? Colocou 19h30, que é o tempo. E agora tem essa aula na videoaula. Vocês podem assistir agora ou depois, né? Aí vocês ficam à vontade, tá lá a aula gravada, é mais uma hora de aula agora sobre Locke. Muito legal Locke, né? O texto que... É sobre o texto que eu vou passar agora, vocês assistem, leem o texto, fazem as questões, que na quarta-feira eu vou fazer isso que eu fiz agora, né? Em cima das questões de vocês, das dúvidas de vocês. Certo? Tá bom? Aí no dia 17 teremos avaliação. Aí no dia 17 a avaliação vai ser sobre Hobbes e Locke. Certo? Mas no dia 10 teremos a aula. Preste atenção, certo? Nisso aqui. Teremos a aula sobre o texto de Locke e a videoaula que vai ser de agora. E quando terminar a discussão, eu vou vou passar para vocês a aula de Rousseau. A videoaula de Rousseau. Vai ficar disponível, né? Já está lá disponível, inclusive, mas é o roteiro que eu estou seguindo. Não é um roteiro lógico. No dia 17, farei uma avaliação sobre Hobbes e Locke. Mas no dia 17, a avaliação eu vou liberar depois das 19h30. Eu vou ficar das 18 às 19h30 tirando dúvidas sobre a avaliação. Terminadas as dúvidas sobre a avaliação, eu vou passar a avaliação para vocês. Certo? Eu vou passar a avaliação para vocês e vai ter 24 horas para entregar a avaliação. Mas eu reexplico tudo de novo semana que vem. Tá certo? Então, tenham uma boa noite, mais uma vez, e até a próxima.